Fala galera do canal, hoje eu tô aqui com meu amigo Clock, até porque não vou reagir sozinho dessa vez. Dessa vez a gente tá assistindo aqui o vídeo do Alan Wake. Bom, como no vídeo passado não mostrou, aqui ó, a IRLD, acho que é assim que se fala, né? Tá, então bora assistir, Clock. O olhar vazio, as vozes artificiais, os movimentos bruscos, uma pele que parece não pertencer àquele corpo. Animatrônicos, construtos que buscam imitar a aparência de seres vivos, como humanos ou animais antropomórficos, que usam de mecanismos e motores para simular movimentos realistas. Costumavam servir de atrações para festas infantis, estabelecimentos e até parques temáticos. Sua função era trazer alegria para quem estava presente, com suas canções, piadas, personalidade e cores chamativas em suas roupas. Esse conceito de atração foi morrendo aos poucos com o fim da década de 90, até cair totalmente no esquecimento. A ideia de que muitos desses robôs animatrônicos agora se encontravam abandonados, presos dentro dos estabelecimentos dos quais pertenciam ou em galpões esquecidos, era incômoda, mas nunca havia sido explorada de maneira que pudesse gerar um certo interesse. Afinal, para a maioria, aquelas coisas eram apenas tralhas de uma época que não mais existe. Isso até o ano de 2014, para ser mais específico, 8 de agosto desse ano, quando um jogo chamado Five Nights at Freddy's foi lançado. A proposta do jogo era extremamente simples: sobreviver 5 noites como segurança de uma pizzaria abandonada, onde seus antigos animatrônicos acordavam durante a noite para encerrar com seu turno antes da hora, se é que me entende. A partir desse jogo, o conceito de animatrônicos começou a ser visto com outros olhos. A internet os deu uma nova camada, o horror. Pessoas começaram a genuinamente sentir medo quando viam um em algum lugar. Medo de que a qualquer momento, uma dessas coisas poderia acordar, mesmo estando há tanto tempo desativadas. No vídeo de hoje, quero bater um papo com você sobre como os animatrônicos da vida real podem ser assustadores, e como o tempo pode ser cruel com aquilo que fez parte da nossa vida. Enfim, pega algo leve pra tomar e bora pro vídeo. Mas antes, caso não me conheça, meu nome é Min, e seja bem-vindo a mais um vídeo. Apesar de terem marcado presença nos anos 80, a ideia de criar robôs para entretenimento vem desde os anos 60, tendo sido criada dentro da Walt Disney Imagineering. Foi essa equipe que criou o conceito de áudio animatrônicos, robôs programados para se mover e atuar de forma sincronizada com áudio em movimento. Um dos primeiros usos para essa tecnologia foi inspirado em um pássaro mecânico que o Walt Disney havia comprado e resolveu melhorar, transformando ideias simples em figuras articuladas que seriam usadas em atrações. O primeiro uso significativo dessa tecnologia foi uma atração da Disneyland em 1963, chamada de The Enchanted Tiki Room. Essa atração levava pássaros e figuras a cantar e mover-se em sincronia com música e efeitos, e foi um dos primeiros grandes exemplos de animatrônicos transformando um espetáculo em experiência visual e sonora. Após o sucesso dessa tecnologia, ela se espalhou para outros ramos do entretenimento, como restaurantes temáticos como Chuck E. Cheese e centros de diversão familiar como Showbiz Pizza Place. Os anos 80 foram os anos dourados para atrações com o uso de animatrônicos, sendo usados aos montes em parques temáticos, tomando conta de restaurantes e marcando a infância de muitas crianças. Ver uma criatura fantasiosa cantando e dançando na vida real era algo mágico de se ver. Porém, assim como tudo na vida, eles também necessitavam de certos cuidados, precisando ser manutenidos diariamente, e quando isso não acontecia com a frequência ideal, era muito comum de acidentes e falhas acontecerem com esses animatrônicos. Imagine você sendo criança e estar vendo uma dessas atrações, quando de repente, aquele ser que é mágico na sua cabeça começa a se mover de maneira estranha. A voz fica bizarra, o rosto se distorce, o fluido hidráulico vaza como se fosse sangue. Muitas crianças devem ter presenciado esse tipo de coisa e saído totalmente traumatizadas. O fim da era dos animatrônicos se deu início com a chegada dos novos meios de entretenimento, como o avanço tecnológico dos videogames, onde muitas crianças preferiam ficar em suas casas jogando do que sair de casa para ver robôs que faziam movimentos e cantavam canções repetidamente. Com a queda do interesse do público infantil, manter animatrônicos funcionando foi se tornando cada vez mais desvantajoso. Sua manutenção era cara e precisava ser feita rapidamente, pois se ficavam muito tempo parados, ficava cada vez mais difícil de fazer voltar a funcionar. Com isso, os animatrônicos foram ficando de lado, abandonados e ficando à mercê do tempo e suas consequências, resultando em verdadeiros cadáveres de metal, engolidos pelo esquecimento em uma geração onde não havia mais espaço para existirem. A cara dele.
Com o fechamento de restaurantes, parques e centros de diversão, muitos animatrônicos simplesmente não foram desmontados. Não houve cerimônia nem cuidado. Em vez disso, eles foram empurrados para salas de estoque, galpões, porões ou trancados dentro dos próprios palcos onde passaram anos se apresentando. Lugares úmidos, silenciosos. Com o passar dos anos, essas máquinas começaram a mudar. A espuma sob a pele apodreceu, a borracha ressecou e rasgou, os olhos perderam o brilho artificial e ficaram opacos, vazios, como se estivesse olhando através de quem passa por eles. As roupas antes coloridas agora pendem como trapos, carregando o cheiro de mofo e ferrugem. Muitos desses galpões onde esses animatrônicos foram abandonados passaram a ser alvo de exploradores urbanos, movidos pela curiosidade de saber o estado em que essas máquinas se encontravam e registrar os efeitos do tempo nas mesmas. Nossa, tive uma ideia de vídeo. Mas já faz o bicho aí, cara. Nessa, né? Da cadeira aqui. Eita, dentinho bonitinho, hein? Ainda esqueleto. Aham. Sinistro. Medo. Tenho vontade de chamar o Blaze pra fazer um vídeo junto. Eita! Meu Deus! Nada! Mano, a porra isso Nossa, velho! Mano, olha os dentes desse. Meu Deus. Esses bichinhos amarelos aí, eu vi que antes dos animatrônicos, né? Mano, eu tenho certeza se o Saturno tivesse aqui, eu falar um monte de ferrou. Alguns exploradores que tiveram coragem de adentrar nesses galpões relataram em discussões de fóruns como o Reddit terem sensações estranhas nesses lugares, como a impressão de estarem sendo observados, não por câmeras, mas por algo parado, imóvel, que deveria estar desligado. Ver máquinas usadas para entreter crianças naquele estado era desconfortável. Animatrônicos sentados em cadeiras, ainda voltados para uma plateia que não existe mais. Olhares vazios, mas que parecem demonstrar algo errado lá no fundo. Bocas abertas, congeladas no meio de uma canção que nunca terminou. Havia também animatrônicos que foram projetados para ficar em ambientes aquáticos, podendo se mover mesmo submersos. Esses também foram abandonados junto de seus parques. E pode ter certeza que a água foi ainda mais cruel com essas máquinas, que com o tempo as deixou com uma aparência muito bizarra. Ver imagens desses lugares abandonados, com essas coisas no meio de uma água suja, que há muito tempo não é limpa, causa um certo desconforto. Aquele ambiente costumava ser tão colorido, mas agora suas cores estão desbotadas, o metal enferrujado e o plástico quebrado. Mal lembram a forma dos seus dias de glória. O mais perturbador é que muitos desses robôs foram projetados para simular vida, para parecer atentos, presentes e cordiais. Quando essa simulação se quebra, quando o rosto trava uma expressão errada, quando o corpo se inclina de uma forma antinatural, o cérebro humano entra em conflito. Não é apenas um objeto, também não é algo vivo. É algo preso no meio do caminho. E é aí que o medo toma conta, podendo se manifestar como a mecanofobia, o medo irracional de máquinas, engrenagens e estruturas mecânicas grandes ou complexas. E se esse medo vier de coisas assim submersas na água, então estamos falando da Se fosse assim, então eu ia ter medo do meu computador. Zoeira. Eu tô com medo do Galondon. Imagina esse negócio aí. Né?
O som do metal rangendo, os movimentos bruscos e a força imprevisível são o suficiente para causar terror em muitas pessoas. Quer algo mais específico? Podemos falar da automatofobia, que é o medo de figuras humanoides artificiais, que não inclui apenas animatrônicos estragados, mas sim animatrônicos e robôs no geral. E o que torna isso ainda mais interessante e perturbador é que a automatofobia não vem do movimento em si, mas da simulação imperfeita de vida. Algo que parece vivo, age como vivo, mas claramente não é. Bota a cabeça pra baixo, levanta não. Tudo se trata de uma reflexão sobre o tempo e suas consequências. Na infância as coisas são mais fantasiosas, mais mágicas. Porém, à medida que ficamos mais velhos, começamos a olhar para essas coisas que ficaram para trás com uma certa estranheza, um sentimento de que aquilo não pode mais fazer parte do nosso cotidiano. Não só os animatrônicos em si ficaram para trás, mas diversos estabelecimentos destinados a proporcionar alegria para as crianças nos quais faziam parte foram abandonados. Só animatrônico. Sentimos um desconforto quando olhamos para imagens desses locais atualmente. O ambiente claro agora é escuro, o lugar antes movimentado agora é vazio e as cores vivas se desbotam com o tempo e seus efeitos. Ver animatrônicos velhos no mesmo estado. Oi? Esse é espaço liminar, não gosto disso não, dá uma estranheza à pessoa. Faz uma sensação Eu acho que é claustrofobia o nome. parecida. Não, esse é espaço liminar o nome mesmo, mas também é claustrofobia também. O tempo deles já passou, e um dia eles serão destruídos junto de seus palcos onde alegraram milhares de crianças. Mas se teve algo que se aproveitou desse conceito de animatrônicos abandonados, foi o terror. O que antes causava incômodo, passou a aterrorizar. Como eu mencionei na introdução desse vídeo, FNAF tem a maior parcela de culpa no cartório, já que foi a franquia que popularizou almas presas nessas coisas, serial killers se aproveitando da inocência de crianças e robôs com força sobre-humana que ficam vivos à noite e pulam pra cima de seguranças. E não acaba por aí, o terror envolvendo animatrônicos se espalhou para outras mídias, como filmes e analog horrors, onde eu posso citar o maravilhoso e parado The Walten Files, que explorou o horror ao extremo quando trouxe uma história pesadíssima junto de um estilo de arte bem perturbador. Fica a menção rosa também as FNAF VHS Tapes, que aproximam da realidade o que vimos dentro da franquia, mostrando que nem só de jumpscare vivem os animatrônicos, mas sim de momentos extremamente bizarros e composições que arrepiam qualquer um. Ai meu Deus. Mas ainda assim, é bizarro de se pensar que aqueles animatrônicos velhos da vida real ainda estão por aí, apodrecendo em um galpão, ficando mais deteriorados a cada dia que passa, e logo, as pessoas que ainda se lembram deles irão partir, levando consigo tudo aquilo que essas máquinas já significaram. Isso é o Chuck? Enfim, espero que tenham gostado da pequena conversa e da reflexão que tivemos. Animatrônicos abandonados sempre foi um tópico que eu me interessei, e poder passar isso adiante com o meu ponto de vista foi algo que eu sempre quis. Caso tenham gostado do vídeo, peço para que me ajudem deixando um like, um comentário, pode ser qualquer coisa que já está valendo, e também peço para que compartilhem com mais pessoas o vídeo. Por fim, caso queira acompanhar o canal mais de perto, minhas redes sociais estão na tela. Dito isto, muito obrigado a todos os membros do canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Pra vocês também. Falou galera, esse aqui foi o vídeo, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo e falou! Can I be your superhero?